pessoal, saudações de acordo ao horário, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Anselmo Viriato e na aula de hoje eu abordarei sobre os níveis e as habilidades administrativas. Então, sem mais delongas, colocas um like no vídeo, subscreva-te no canal e ativa o sino de notificações para estares a par de todas as atualizações. A nossa apresentação estará dividida em 3 pontos, onde no primeiro momento abordarei sobre os níveis administrativos, no segundo momento abordarei sobre as habilidades administrativas e por último apresentarei a relação entre os níveis e as habilidades administrativas. Abordando propriamente sobre os níveis administrativos, eu começo pelo conceito. O que entendemos sobre níveis administrativos? E a nossa ciência não nos dá propriamente um conceito exato sobre o que são níveis administrativos. Mas a gente pode criar um conceito com base na forma como os níveis estão estruturados. Então, pela forma como os níveis estão organizados, nós podemos encarar os níveis como sendo a representação da hierarquia de uma determinada organização, ou seja, a divisão de autoridade e responsabilidade dentro de uma determinada organização. Os níveis administrativos demonstram o organigrama de uma determinada organização. Então, nós podemos conceituar os níveis administrativos como sendo a representação da estrutura ou da hierarquia de uma determinada organização. É a forma pela qual estão distribuídas as autoridades e as responsabilidades de uma determinada organização. Os níveis geralmente ficam representados numa pirâmide, onde no topo da pirâmide encontramos o nível estratégico, de seguida o nível tático e por último o nível operacional. O nível estratégico é o nível de topo. Nesse nível geralmente os planos, os objetivos, as estratégias são traçadas a longo prazo e nesse nível ficam os gestores de topo, como eu disse anteriormente. Estamos a falar propriamente do diretor-geral da organização, estamos a falar do PCA de uma determinada organização. Se for para fazer uma análise do governo provincial, no nível estratégico é onde nós encontramos o governador provincial, né? Se for no âmbito nacional, no nível estratégico, encontramos o presidente da República. Já no nível tático, onde nós encontramos os gestores intermediários, né? Até porque o nível tático também é conhecido como sendo nível intermédio. Os gestores desse nível têm a responsabilidade de garantir um elo de ligação entre o nível mais alto de uma organização, que é o nível estratégico, e o nível mais baixo da organização, que é o nível operacional. Se no nível estratégico os objetivos, os planos, as estratégias são a longo prazo, no nível tático os planos, as estratégias são a médio prazo, né? E geralmente no nível tático trata-se de questões específicas. O nível estratégico define os objetivos a longo prazo, o nível tático recebe e enquadra com questões específicas. Nesse nível, geralmente vamos encontrar os chefes de departamento, né, que vêm do departamento específico, departamento financeiro, departamento de recursos humanos. Se retrocedermos para o nosso exemplo da análise do governo provincial, no nível tático nós vamos encontrar os diretores provinciais. E se analisarmos as ações dos diretores provinciais, eles tratam de ações específicas. Vamos encontrar o diretor provincial da saúde, que trata sobre questões relacionadas à saúde. Vamos encontrar o diretor provincial da educação, que trata especificamente assuntos relacionados à educação. Já no nível operacional, que é o nível mais baixo de uma determinada organização, as ações, os planos, os objetivos aqui são a curto prazo, né? Geralmente no nível operacional, onde ficam os gestores, né, mais baixos de uma determinada organização. Estamos a falar dos técnicos, dos supervisores, dos chefes de secções, as pessoas que têm a responsabilidade de colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem conforme foram traçadas no nível estratégico, foram desmistificadas no nível tático. O nível operacional tem a responsabilidade de fazer acontecer. Eles é que materializam as ações que foram traçadas nos níveis acima. Temos aqui um enquadramento
do que acabamos de abordar, né? Um exemplo muito prático. Nível estratégico, encontramos o diretor-geral. Nível tático, chefe do departamento de produção, de recursos humanos, do departamento comercial. E já no nível operacional, nós encontramos os supervisores e os técnicos das distintas áreas. Depois de abordarmos sobre os níveis administrativos, estamos assim em condições de falarmos sobre as habilidades administrativas. E existem vários conceitos de habilidades administrativas. Nós temos aqui espelhado o conceito de Chavenato, temos o conceito de Levi e temos o conceito de Katz. Vou deixar aí as referências para encontrar esses conceitos, mas eu facilito a compreensão das habilidades administrativas enquadrando com sinônimos. O que vem a ser habilidades? Habilidades são qualificações, habilidades são capacidades, habilidades são aptidões que o indivíduo precisa possuir. Falando propriamente de habilidades administrativas, nós estamos a falar das capacidades, das aptidões, das qualificações que o indivíduo precisa possuir para desempenhar com maior eficiência e eficácia possível atividades administrativas. E segundo o Katz, ele elenca 3 tipos de habilidades importantes, nomeadamente as habilidades técnicas, as habilidades humanas e as habilidades conceituais. Habilidades técnicas estão relacionadas com a capacidade do indivíduo fazer ou desempenhar corretamente uma determinada tarefa. Habilidade técnica, estamos a falar propriamente do know-how, do saber fazer que o indivíduo precisa possuir. É ele ter a capacidade de manusear corretamente um computador, isso é uma habilidade técnica. É a habilidade que o indivíduo vai possuir para cortar uma madeira, se ele estiver a trabalhar com marcenaria. Essa é a habilidade técnica, é a capacidade que o indivíduo deve possuir para fazer uma obra, fazer uma instalação, dependendo propriamente da área que o indivíduo estiver a trabalhar. Um exemplo muito prático, nós temos os centros de formação técnica. O que os centros de formação técnica fazem propriamente? Eles proporcionam habilidade técnica, porque depois da gente fazer um curso num centro técnico, nós vamos sair com uma habilidade técnica. Se eu fazer um curso de informática, eu vou ter a capacidade de desempenhar corretamente ou da melhor forma possível atividades relacionadas à informática. Se eu fazer um curso de construção civil de eletricidade, eu vou ter a capacidade, eu vou saber fazer tarefas relacionadas ao curso técnico que eu fiz, porque ele me proporcionou uma habilidade técnica. Habilidades humanas, que também são conhecidas como habilidades interpessoais ou habilidades de comunicação, estão relacionados com a capacidade do indivíduo se comunicar, interagir, motivar e estimular as pessoas que estão à sua volta. E falando propriamente de um administrador, não basta pura e simplesmente ele saber fazer corretamente uma determinada tarefa. Ele precisa ter a capacidade de se comunicar, de interagir da melhor forma possível com as pessoas que estão à sua volta. Então, só saber fazer não basta. Temos que ter também a capacidade de comunicar, estimular, motivar, resolver conflito das pessoas que estão à nossa volta, porque um gestor lida com várias pessoas. E por último, as habilidades conceituais, que também são conhecidas como habilidades de decisão, estão relacionadas com a capacidade do indivíduo de resolver problemas, de resolver situações complexas, de resolver situações que fogem daquilo que é o padrão da organização. Chavenato diz que os bons gestores definem-se nos momentos de turbulência. Quando está tudo calmo, fica difícil notar se o indivíduo é ou não um bom gestor. Mas quando as coisas fogem do padrão da organização, esse é o melhor momento para desmistificar se o indivíduo é realmente um bom gestor. Então, a capacidade que o gestor precisa para lidar com mudança, lidar com situações complexas, é a habilidade conceitual. Vamos supor que está um momento tranquilo, de repente surge uma greve. O gestor precisa da habilidade conceitual para resolver esse problema. Está tudo sereno, de repente surge a pandemia.
o administrador precisa ter a capacidade de resolver esse problema que fugiu daquilo que é o padrão de funcionamento da organização. E essa habilidade nós chamamos de habilidade conceitual. Depois de abordar propriamente das habilidades e os níveis, estamos assim em condições de estabelecer a relação entre os dois elementos, né? Meus caros, é importante realçar que todas as habilidades enquadram-se e todas as habilidades são utilizadas em todos os níveis, né? Mas há habilidades que têm maior predominância no nível em comparação ao outro. E nesse caso, no nível estratégico, são utilizadas sim todas as habilidades, mas a habilidade que é utilizada com maior realce é a habilidade conceitual, a habilidade de decisão, porque o gestor de topo ele passa praticamente o tempo todo a resolver situações complexas, a tomar decisões, e para tal ele precisa utilizar as habilidades conceituais. No nível tático, também usam-se todas as habilidades, mas pelo fato de ser o elo de ligação entre o nível estratégico e o nível operacional, eles usam mais as habilidades humanas ou as habilidades interpessoais, também conhecidas como habilidade de comunicação, para facilitar o processo de interação entre os dois níveis, porque ele precisa pegar informação do nível, mandar no outro, ele precisa comunicar, precisa motivar, e para tal acaba exercendo mais a habilidade humana. Já no nível abaixo, o nível operacional, pelo fato deles colocarem mesmo a mão na massa, pelo fato deles materializarem as coisas, eles precisam ter a capacidade de fazer corretamente as suas tarefas. Então, para tal, precisam mais da habilidade técnica. Nesse caso, a habilidade técnica predomina no nível operacional. Ok, meus caros, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. As dúvidas e as contribuições, por favor, coloquem nos comentários. Não se esqueçam de colocar um like no vídeo e se subscrever no canal. Tamo juntos, até a próxima.